Olá, muito bom dia! Outubro está começando e o NA1 também. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E a gente abre a edição de hoje com essas imagens ao vivo da praia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Uma imagem que a gente não está muito acostumado a ver, né? O tempo está meio complicado, já choveu fino agora há pouquinho. A gente consegue ver ali que tem muitas nuvens no céu. E se do chão já dá para ver que o cenário é preocupante, imagina do alto. Olha só essa imagem aí da nossa câmera que fica aqui na torre da TV Globo, no bairro de Santo Amaro, mostrando que a Zona Sul está assim embaixo d'água, muita chuva por aí. A previsão da APAC é de pancadas de chuva com intensidade moderada ao longo do dia em toda a região metropolitana. E essa chuva fora de época, é claro, é um dos assuntos desta edição. Você vai ver também no NA1 de hoje. Pernambuco investiga 3 casos de intoxicação por metanol. A principal suspeita é de que os casos tenham ligação com a adulteração de bebida alcoólica. Em Alagoas, uma carreta invadiu uma escola, atingiu o muro, parte do prédio e ainda um carro e uma moto que estavam parados no local. Tem informações importantes para os motoristas sobre o IPVA. É que a última parcela do imposto vence em novembro, conforme o final da placa do veículo. Mas o prazo para circular sem inadimplência venceu ontem. Isso está dando um nó na cabeça das pessoas. O NA1 foi em busca de uma explicação. Nosso calendário está em Paulista. Olha só a situação da rua José Ferrão. Não tem calçamento e em dias de chuva a confusão é grande para passar por lá. Direito do trabalhador é outro assunto de hoje. É para aquelas pessoas que já se aposentaram e continuam trabalhando. Será que podem assinar a carteira? E como ficam as contribuições previdenciárias? Tem muito mais no NA1 de hoje. A gente está esperando a sua participação aqui de Pernambuco e aí também de Alagoas, tá? QR Code na tela. Você pode mandar fotos, vídeos e mensagens com a sua sugestão de reportagem. Então vamos juntos. Agora são 11 horas e 51 minutos. 2 pessoas morreram em Pernambuco com suspeita de intoxicação por metanol. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, essas pessoas teriam consumido bebida alcoólica que pode ter sido adulterada com o uso da substância. Bruno Fontes tem outras informações sobre as investigações que envolvem vigilância sanitária e polícia civil, além de outros órgãos fiscalizadores. Bruno, muito bom dia. Agora há pouco houve uma coletiva para divulgar novas informações. O que você traz de novo para a gente? Ô Gustavo, bom dia para você, bom dia para todo mundo aqui com a gente no NA1. Olha, essa coletiva, ela terminou há poucos minutos, tá? Eu estou aqui na sede da Secretaria Estadual de Saúde, no bairro do Bongi. Contou com a participação da Polícia Civil, o delegado Cledinal Dorico, que está aqui ao meu lado, que é delegado lá de Lajedo, e também a Carla Baeta, que daqui a pouco a gente conversa com ela, que é a diretora-geral da Vigilância Sanitária aqui de Pernambuco. Oficialmente, Gustavo, são 3 casos que estão sendo investigados, tá? 2 são lá da cidade de Lajedo e um outro caso lá de João Alfredo. E eles tiveram esses sintomas, os mesmos sintomas, as mesmas características dos casos que estão sendo investigados lá em São Paulo. A polícia já estava investigando, isso começou, teve uma festa lá, um festival de rock lá em Lajedo, e essas pessoas lá de Lajedo, esses 2 casos, eles estavam juntos e eles estavam bebendo uísque. E esse outro caso também de João Alfredo, que aí a polícia está fazendo essa conexão, se eles compraram bebidas do mesmo lugar, como eles conseguiram essas bebidas. E o delegado está aqui com a gente, que é Cledinal Dorico. Esse material foi apreendido, tá? Essas bebidas, os copos que eles usaram então nessa festa, e a polícia depois vai divulgar realmente se há então essa substância, o metanol. Por enquanto, existe assim um forte indício, sim, que esses casos estão acontecendo aqui em Pernambuco. Porém, a polícia e o governo do estado quer um pouco de prudência nessas informações, porque as pessoas também já estão falando no 4º caso. Isso não está confirmado, por enquanto são 3 casos. 2 pessoas morreram, elas foram atendidas lá no Hospital Regional de Agreste, e também essa outra pessoa que teve a visão completamente afetada, prejudicada. Delegado, muito obrigado por estar aqui com a gente. O senhor terminou agora há pouco essa entrevista coletiva. O que o senhor já pode passar para a gente do que está acontecendo? Existia uma festa, vocês viram essas bebidas lá, eles consumiram todas essas bebidas. O que vocês estão fazendo agora para ter a confirmação dessa substância?
Novamente, um bom dia para o senhor. Muito bom dia a todos os telespectadores. Para nossa tranquilidade, essa aquisição foi restrita a um grupo de amigos, né? Esse pessoal adquiriu para distribuir entre eles, o que nos deixa mais tranquilos, porque o risco de dispersão nesse caso foi menor. Eu não posso adiantar muita coisa por conta do sigilo das investigações, né? Para que a gente tenha uma possibilidade de sucesso maior. O que eu posso adiantar é que há suspeita, né, da ingestão do metanol. A suspeita essa que não está ainda confirmada, porque demanda de uma perícia, de um resultado pericial, né? Mas toda a polícia está atenta, né? Nós notificamos todas as unidades policiais para que nos informem se há casos nos seus municípios semelhantes, para que possamos fazer conexões, né? A possibilidade de produção também, ela pode ocorrer até no fundo de quintal, então não demanda um maquinário sofisticado, então é um motivo que dificulta um pouco as investigações, mas nosso empenho é total, né? Toda a polícia aí, inclusive os outros órgãos, estão aí irmanados para que possamos desvendar logo essa autoria e evitar novos casos. O senhor fica aqui ao meu lado porque Carla Baeta está aqui. Tem muitas pessoas nessa entrevista. Ela é a diretora-geral da Vigilância Sanitária aqui do estado de Pernambuco. Carla, muito obrigado em estar conosco. Um bom dia para a senhora. Existe essa suspeita de um caminhão. A polícia também não está assim, adiantando isso, desse material ter sido vendido. Mas, antes disso, de qualquer coisa que a gente possa afirmar oficialmente, qual é a orientação que a senhora passa em relação à compra dessas bebidas, dessas garrafas? Então, uma orientação para a população de uma forma geral, principalmente quando se tratar de destilado, né, que é o principal foco de fraude nas bebidas nesse momento, é procurar comprar em locais idôneos. O que a gente está chamando de local idôneo? Local que tenha sido vistoriado, que tenha a licença da vigilância sanitária, né, que esteja em conformidade com as regras sanitárias. E quando for fazer a compra mesmo da bebida, verificar na garrafa a rotulagem, o que está escrito na bebida. Então, a bebida ela tem que ter o nome da bebida, o nome do fabricante, a data de fabricação, ela tem que ter o lote, a data de validade e ela tem que ter um número bastante importante, que é o número de registro junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, ao MAPA, que normalmente é um número de 13 dígitos. Então, significa que essa bebida ela foi verificada, ela foi certificada pelo Ministério da Agricultura ainda no processo ali de fabricação, né, antes de sair para a venda. Então, é extremamente importante que isso seja verificado. E quando for consumir também no restaurante, por exemplo, uma dose, pedir para que a dose seja servida na mesa, para poder verificar também, né, essa embalagem, essa garrafa ainda antes do consumo. Muito obrigado por suas informações, também ao delegado. Daqui a pouco a gente vai voltar para também conversar, saber outras informações. Uma preocupação também do governo do estado, só para passar para vocês também, são as bebidas, os drinks que são consumidos na beira de praia, né? Porque ele já vem pronto, então o governo do estado também faz esse alerta de as pessoas não tomarem e saberem a procedência. Se forem comprar essas bebidas em grandes supermercados e verificar lote, a fabricação, se tem esses 13 dígitos e também essa figura que tem, que é o mapa, mostrando lá que isso está lacrado. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Gustavo. Volta sim, Bruno, até para a gente saber se existe uma previsão de quando essas investigações vão ser concluídas, né? Para saber se esses casos foram ou não de intoxicação. Daqui a pouco a gente conversa mais com você. E olha, o médico que atendeu os 3 pacientes com suspeita de intoxicação contou sobre o quadro deles ao chegarem ao hospital. O primeiro paciente foi um paciente de 25 anos, muito jovem. Ele chegou um pouco tardio, pelo relato do prontuário, aproximadamente 3 dias após a ingesta, ou seja, um tempo já bastante expressivo, e ele já chegou com a sintomatologia bem avançada. De modo que a equipe de pronto atendimento prestou toda a atenção ao paciente, foi feito todo o suporte para ele, mas infelizmente, devido ao tempo e à quantidade ingerida, ele cursou com óbito aqui no hospital mesmo. O segundo caso foi prestada atenção foi assistência a ele na terça-feira. Ele chegou aproximadamente 48 horas depois da ingesta, entre 48 e 72 horas, também com sinal de gravidade. O que ele relatava que chamava bastante atenção foi a alteração visual, e ele estava um pouco eufórico, nervoso por isso. Foi feita toda a assistência para ele. Ainda no hospital, ele também cursou com bastante, digamos assim,
dificuldade na resposta medicamentosa, saiu para o Hospital de transferência de urgência, ficou ainda internado mais ou menos 2 dias e depois evoluiu a óbito. E o terceiro, ele chegou inicialmente, esse foi um pouco mais recente, poucas horas, foi transferido para o Dom Moura, no Hospital Regional Dom Moura, foi prestada toda assistência e depois retransferido para o Hospital, onde foi dada assistência aos demais colegas. Chegou a hora do calendário do NE1. A gente vai ver agora o vídeo que moradores de uma rua do bairro Pau Amarelo mandaram pra gente, lá em Paulista. A via não é calçada e tem um buraco que acumula água e prejudica a comunidade inteira. Bora dar uma olhada. A situação aqui é essa, tá vendo aí? Essa rua aqui já secou tudinho por causa do tempo seco. Aí passou o tempo, já passou o tempo de chuva, mas aqui, tá vendo? Tá cheio d'água, vários canos expostos aqui na rua, tá vendo? Ele teve do lado, daquele lado de lá. Isso aqui é fundo, carro pequeno aqui, se passar aqui se complica. Existe um cano aqui que quando chegar água ele vai ficar vazando e enche aqui. Essa parte de cá existe também outro cano aqui estourado, que fica vazando quando chega água no dia todinho. Então aí acontece que enche de novo. Aqui nessa parte aqui. Aqui tá até meio um pouquinho molhadinho aqui, ó. Por aqui. Então aqui fica vazando água. Bom, nós recebemos essa reclamação e fomos até lá. Joab Alves está na rua agora, ao vivo, para ouvir os moradores, né, Joab? Hoje está chovendo, né? Chovendo um pouquinho, agora deu uma parada, mas eles dizem que até em dias de sol tá ruim de passar e pelo que a gente está vendo atrás de você, é isso mesmo, né, que acontece. Boa tarde, bem-vindo. Oi, Gustavo, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pense numa situação difícil aqui, o pessoal que está sofrendo aqui no bairro de Pau Amarelo. Olha só a situação aqui da rua completamente alagada. Quando a gente chegou aqui estava chovendo e aí complica ainda mais. Eu estou com o repórter cinematográfico, o Everaldo Silva, a gente vai caminhar um pouquinho porque a população, a comunidade está aqui aguardando, a gente conseguiu reunir essas pessoas, mas antes de ir lá conversar com eles, a gente precisa mostrar aqui, ó, o pessoal saiu dessas casas porque quando chove de uma forma mais forte, eles estavam sofrendo com a água entrando dentro das residências, e aí eles não tiveram alternativa, tem até uma placa lá, ó, vende-se ou aluga-se. Esse buraco, essa lama que Everaldo agora vai mostrar, é onde tem um problema ainda maior. O seu Douglas está aqui, inclusive está segurando aqui o calendário, eu vou convidar o seu para cá, né, para a gente falar sobre essa situação aqui. Além dessa lama, dessa água aqui, o que é que tem aqui debaixo? O que tem aí é muito cano estourado, a Compesa já esteve aqui, fez um paliativo, simplesmente ela só cavou aonde tem um cano mestre. E não resolveu o problema, quando a água chega uma vez por semana, às vezes 2 vezes, aí o buraco enche de novo. O buraco aqui está tão fundo que não passa carro pequeno. Felizmente eu tenho um carro, eu sou obrigado todo dia, porque essa água chega na calçada ali do privê. Os 2 privês, a gente já sai, quando sai de dentro de casa, já sai com o pé na lama. E o carro já sai dentro d'água. Hoje, que faz 2 semanas que não chove, tá pouco aqui, mas essa água fica de ponta a ponta na rua. Muita gente deixa de sair para trabalhar, porque não tem condição de estar metendo o pé na água. Essa situação é antiga. Rapaz, eu moro aqui há 10 anos. 10 anos. No começo, como eu disse anteriormente, passava-se a máquina depois do inverno. Aí a rua ficava plana, ajudava a conservar o nível da rua. De 7 anos para cá, eles não passaram mais a máquina. O que acontece? Eles ficam botando metralha, aí um lugar fica alto, outro fica baixo, e a água não tem como escorrer. Não tem como escorrer. Fica dessa forma, prejudicando muita gente. Prejudicando muita gente, que inclusive algumas pessoas, até compromissos, eles desmarcam. Feito a senhora estava aqui comentando comigo, qual é o seu nome, meu amor? Adriana. Adriana, você disse que até às vezes chega a deixar de ir para um trabalho, perder um concurso porque não conseguiu sair aqui, foi? Realmente, tinha um concurso ano passado em João Pessoa para mim fazer e eu perdi essa prova por conta disso, que eu não tinha como sair de casa. E eu perdi essa prova. Você mora aqui do lado, né? Moro há 2 anos. E eu me arrependi porque eu comprei essa casa aqui. Confesso que eu me arrependi. Comprei no verão e estou totalmente arrependida. E o que é que acontece, gente? É que o problema também tem a rua paralela aqui, né? Como é o nome da rua mesmo? Rua São José da Coroa Grande. Rua São José da Coroa Grande. Problema bem maior do lado também, né? Bem maior. O problema é que as construtoras calçaram na frente dos condomínios e o que é que acontece? Fez uma barreira, né, para a água, né? Represou a água. A água, quando chove aqui no inverno,
essa rua tem a fama de alagar, mas a água escorre. E agora com o calçamento lá que eles fizeram na frente do condomínio, virou uma barreira. E aí a gente sofre aqui, né, com o alagamento. Difícil. Eu vou também uma palavrinha aqui bem rapidinho, porque a gente vai voltar para conversar também com o pessoal. Para você que mora aqui de frente numa situação como essa aqui, como é, meu irmão? É muito, muito ruim. A Paulista, quer ou não, abandonou a gente. 10 anos, como o seu Douglas também, eu moro aqui. É de chocar o coração. Infelizmente, a gente paga o IPTU caro, caríssimo, e se não pagar, eles podem tomar sua casa. Infelizmente é assim. É difícil, meu amigo, é complicado. Inclusive, você estava conversando comigo, mostrar aqui o pessoal que está todo mundo reunido, Everaldo. Eu vou pedir até a seu Douglas para mostrar aqui o calendário, ele está com o calendário aqui em mãos, né? Daqui a pouco a gente vai voltar trazendo a resposta, porque a gente procurou a Compesa e também a Prefeitura aqui de Paulista para a gente tentar entender esse cenário e para saber se pelo menos tem um projeto, né, para que ajeite esse problema aqui de vocês, tá? Eu vou voltar contigo aí, Gustavo, daqui a pouquinho eu vou estar voltando e trazendo essas respostas, tá? Porque é o seguinte, segundo a população aqui, eles já procuraram a prefeitura e por lá não tem nem promessa de quando esse problema pode ser resolvido. Aí assim não dá. É contigo. Tá não, Joab. Se a gente está esperando muito por essas respostas, imagina só os moradores aí, né, da rua. Daqui a pouco a gente volta. Esperamos que com uma notícia boa para todos eles, porque desse jeito, de fato, não dá. A hora de dar um giro pelo trânsito da região metropolitana, 12h05, quase 12h06. Essa é a BR-101 em Paulista, fica em frente ao Hospital Miguel Arraes, esse trecho aí. Do lado direito, os motoristas estão no sentido Igaraçu e também as praias do litoral norte. Já na pista da esquerda, os motoristas que seguem para Olinda, também aqui para o Recife, a gente vê muita gente atravessando, né? Tem poucos carros, poucos ônibus, mas é perigoso atravessar fora da faixa. Tem uma passarela ali na frente, inclusive, fica essa recomendação aí para os pedestres. Agora a gente vai para a Pan-Nordestina, em Olinda, PE15, em frente ao Fórum da cidade. Tranquilidade nos dois sentidos, tanto na direita, né, dos motoristas que vão para Peixinhos, também para o bairro do Derby, também para o centro do Recife, quanto para os motoristas que seguem aí para o terminal integrado da PE15, bairro de Paulista, na pista da esquerda. Agora vamos para o bairro da Encruzilhada, Avenida Norte, agora no cruzamento com a João de Barros. Do lado direito, o sinal está fechado para os motoristas que seguem aí para o Rosarinho, Casa Amarela. Acabou de abrir o sinal aí, né? E na pista da esquerda, sentido Espinheiro, sentido Santo Amaro, aqui, área central da capital, sem congestionamentos nesse momento. Agora é hora de dar um recado importante para os motoristas sobre o IPVA. A gente preparou aqui algumas informações importantes que estão lá no site do Detran de Pernambuco. Primeiro está aqui, ó. Esse é o prazo limite para andar ainda com o IPVA de 2024. Como você está vendo, veículos com placas terminadas em 1 e 2, de acordo com esse calendário aqui, só poderiam circular até setembro. Terminou ontem. Agora a gente tem uma outra arte onde dá para ver até quando dá para pagar o IPVA de 2025 parcelado em 10 vezes. Está aqui, ó. Essa arte também está no site do Detran. Os veículos com placas que terminam em 1 e 2, olha, podem pagar a última parcela até o dia 5 de novembro, a 10ª e última parcela. Você aí pode ter ficado com uma dúvida, né? Se eu não terminei de pagar as parcelas do IPVA 2025 no prazo previsto, eu posso ou não posso andar hoje com o documento do ano passado? Vou pagar multa? Vou ter meu carro apreendido? Daniela Fonseca traz essa e outras respostas para a gente, porque ficou mesmo confuso, né, Daniele? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Gustavo, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. É uma preocupação aí para o contribuinte, né? Porque esses calendários, eles parecem, a gente percebe assim que eles se chocam, né? Um com o outro. Eu falo ao vivo aqui do bairro de Santo Antônio, na área central do Recife. Estou em frente ao prédio onde fica a sede da Cefaz e a gente vai conversar sobre esse assunto com Daniel Moura. Ele é o diretor de atendimento e processos da Cefaz. Então, Daniel, o contribuinte que escolheu dividir, né, pagar o IPVA de forma parcelada em 10 parcelas foi uma opção que foi dada por vocês a ele, mas quando observa esse calendário de permissão para circular com o documento de 2024, isso foi até ontem. Mas digamos, ele tem ainda 2 parcelas para pagar, outubro e novembro. Como é que fica a situação desse contribuinte, do dono de veículo que vive essa situação? Boa tarde.
Primeiramente, boa tarde a todos. É interessante porque a resolução CONTRAN 95 de 1999 dá conta de que a disponibilização para o documento do contribuinte, do veículo do contribuinte, seria a partir de setembro. Mas eu fiz um parcelamento em 10 vezes que só encerra em novembro. Bem, todos os estados têm essa obrigação de entregar o documento, ou seja, de disponibilizar o documento, desde que o contribuinte esteja com as parcelas até setembro quitadas. Ok? Então, se você tem seu parcelamento em 10 vezes, ele não pagou outubro e novembro, mas está quite até setembro, e sua placa é 1 e 2, você pode baixar o documento 2025 normalmente, que o Estado libera. Por quê? Porque você está adimplente, você não está devendo, você está com as suas parcelas quite até aquele período. Digamos um motorista que esteja vivendo essa situação. Se ele for pego a partir de hoje, né, 1º de outubro, até o pagamento da última parcela dele, que é 5 de novembro, se ele for pego numa blitz, o que é que acontece com o carro, com o veículo desse motorista? Bem, há a obrigatoriedade de circular com o documento, com o CRLV do veículo, seja ele de forma digital ou impressa. Porém, se eu estou quite até setembro, eu teria a obrigação de ter esse documento, de circular com ele. Se é pego numa blitz e eu não estou com esse documento de forma impressa, nem de forma digital, e a autoridade não tem como checar isso, com certeza eu vou ter problemas, porque meu carro vai ficar retido, pode ser recolhido até pela falta do documento e não pelo pagamento do IPVA, que falta 2 parcelas. Então, Daniel, vamos deixar isso bem claro. Se ele está com o documento, mesmo ainda devendo 2 parcelas, ele não vai ter o carro apreendido. Eu queria que você tranquilizasse o contribuinte em relação a isso. Pois é, isso mesmo. Podem ficar tranquilos. Se você está com suas parcelas kit até setembro e sua placa 1 e 2, eu estou falando 1 e 2 porque 3, 4 e 5 é para outubro ainda, você pode pedir o documento. Você pode baixar esse documento no seu celular, imprimir esse documento. Na hora de uma blitz, o Detran, ou a autoridade de trânsito, não vai lhe questionar sobre o parcelamento ou sobre o pagamento que você tem para fazer outubro e novembro, não. Você está quita até setembro, você está com o documento, acabou. A dívida é com a Fazenda, não com o Detran. Agora, Daniel, em relação a esses 2 calendários, isso não causa uma certa preocupação? E aí, nesse caso, já que agora a gente tomando conhecimento, desnecessária, né? Mas o contribuinte fica preocupado quando vê um calendário que não casa com o outro. O que pode ser revisto em relação a isso? Bem, esse calendário de a gente colocar em 10 parcelas foi num propósito de ajudar o contribuinte, que até um ano anterior tinha seu IPVA parcelado em apenas 3 vezes. Para não pesar no bolso do contribuinte e diluir isso no ano, a gente decidiu parcelar em 10 vezes. Isso ajuda o contribuinte, tá? E não, essa complicação ou esse medo, a gente desmancha, a gente tira nessa conversa e nessa entrevista agora. Por quê? Volto a dizer, se você está quite com seu IPVA até setembro, ou seja, falta 2 parcelas, você pode baixar o documento tranquilamente, que vai sair e você vai andar normalmente com o seu veículo. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui no NE1. Então, gente, reforçando, se você tem veículo com placa terminação 1 e 2, parcelou o IPVA em 10 vezes, ainda faltam aí 2 parcelas para serem pagas, seu carro não vai ser apreendido, não por isso, né? A gente volta contigo aí no estúdio. Gustavo. Muito obrigado. Eu acho que isso tranquilizou muitos motoristas, né, que já ficaram com medo, ficaram preocupados. A ideia é essa, né? Se você está adimplente, se você pagou todas até setembro, tudo bem, tem que ter o documento, tá? Ou digital ou impresso. Mas aí seria bom pensar numa forma de divulgar melhor, né? A gente está aqui para ajudar, mas a comunicação oficial também é importante para que os motoristas não passem por um perrengue, não se surpreendam, né? Aí com esses dados que não batem. Obrigado mais uma vez, Daniele. O Sebrae realiza hoje um evento todo dedicado à presença dos 50 a mais no mundo dos negócios. Quem está acompanhando é Bianca Carvalho. Bianca, muito boa tarde, minha amiga. Conta pra gente o que está surgindo de ideia nesse papo por aí. Você que já encontrou uma parceira, estava até dançando um pouquinho. O que você já está pegando de conversa e de ideias desse povo todo? Encontrei uma pareia aqui. Minha pareia, Filezinho, tem 99 anos, né, dona Zuleide? 99. Já apareceu aí nas telinhas da Globo. É uma pessoa que, olha, e é famosa, viu? Tem quase 200 mil seguidores nas redes sociais. Se a gente for olhar a rede social das dancinhas, que foi onde ela começou, aí passa para mais de 600 mil, quase 700 mil.
A senhora com 99 faz de tudo ainda, não é, meu amor? De tudo. É. Então, a gente tem que fazer alguma coisa da vida, trabalhar. Eu já trabalho, né? Você trabalha, você é influenciadora. Tá vendo? Né? E faço muita coisa. Leio muito, faço palavras cruzadas. Muito também. Tem muita gente interagindo comigo, muito grupo, encontros para jantar, almoçar, fofocar. Viver. E eu estava dançando aqui com ela porque ela é toda cheia de onda, viu, Gustavo? Ela chegou e disse, vem pra cá, dona Zuleide. Ela veio toda, não foi? Foi. Toda vaidosa, toda assim, ela é virada. Minha querida, você é inspiração para muita gente. E eu te amo. Coisa linda. Olha, há muito tempo que eu fiz. E é? Agora então você está só com outro senhor. Eu estou fazendo... porque eu circulo muito. Agora me dê um beijinho que eu mereço. Delícia, dona Zuleide. Um cheiro. Obrigada, viu? Empreendedor. Obrigada, meu amor. Empreendedores com ideias de várias áreas, em vários sentidos. Bia estava me contando que depois que se aposentou, ela começou a fazer uma história. Você já está com o quê? 60 e quantos, Bia? 65. Aí você pronto, a empresa dela é ela e a ajudante dela, que é Mel. Como é que é o serviço que você oferece, Bia? O meu serviço é um serviço de acompanhamento. Ele chama-se Voo com Bia. Porque normalmente você faz assim, vou para o cinema, vai com quem? Vou com Bia. Né? Então eu resolvi fazer um acompanhamento de pessoas com foco em pessoas idosas. Porque você vê hoje, Bianca, quantos idosos estão em casa, dependendo da agenda dos filhos, dos netos, para se deslocarem, para dar um passeio, para ir a um shopping, para ir a um médico, para visitar uma amiga. E às vezes não quer incomodar ninguém, né? Isso. Então você vai, você é a acompanhante. Não dependem de ninguém. Ligam para mim. E eu vou. E se quiserem a companhia de Mel, Mel também, o cão, né? Comprovado cientificamente que o cão, ele é terapêutico. Claro. E eu tenho clientes que amam. Então, quando eu não levo, por que você não trouxe? Porque hoje a gente vai para um lugar que não pode ir o cão. Mel não pode ir para o cinema, por exemplo. Não. Bia, que ideia massa. Eu espero que dê muito certo, porque companhia é tudo na vida. Você ficar sozinho é uma coisa muito ruim em qualquer idade. Não é verdade? Querida, muito vida longa teu projeto. Obrigada. E a você. Tudo de bom. Cheiro. Gente, tem muita coisa acontecendo aqui. É palestra para o lado de lá. Tem ali umas feiras com alimentos, tudo feito por gente que é 50 mais. Aqui tem mentoria, pessoas do Sebrae conversando com empreendedores com mais de 50, homens e mulheres. Aqui tem a feirinha. Tudo isso aqui está sendo coordenado por Andréia, que é do Sebrae delas, mas que hoje, especialmente hoje, né, Andréia, não está só com elas, está com elas e com eles, nessa pegada do prateado, do mais de 50. Por que é tão importante a gente colocar e estimular essas pessoas e o mercado dessas pessoas? A gente acabou de ter uma palestra agora com o Sandro, que é um especialista em negócios prateados, e a gente vê isso, né? Porque é um mercado que cresce a cada dia. Então, assim, o potencial de negócios gerados com esse público é muito grande. E nada mais importante do que no Dia do Idoso o Sebrae abrir as portas para negócios visando justamente atender essa demanda. Então, a gente vai ter hoje várias ações ainda, a partir da tarde, das 14 horas, inicia várias capacitações, fomentando justamente isso. São momentos de inspiração. Então, a gente teve Dona Zuleide, casos de sucesso de empresas focadas em negócios da economia prateada. E é isso. Venham para o Sebrae, venham conhecer esse potencial desse mercado. E quem quer empreender ou já empreende, aproveitar também esse mercado para também crescer no mercado também, como empreendedor. E, gente, porque a vida ela não termina com 50, com 60, com 70, só termina quando acaba. E até lá, muita coisa pode acontecer. A gente viu o exemplo de Dona Bia, que começou depois que se aposentou, ou seja, começou depois dos 60 com uma ideia massa. Então, aqui, outras ideias muito legais podem acontecer, não é isso? Exatamente. A gente espera todos. Sejam bem-vindos. A tarde vai ser repleta de inspiração, de conexão. Até que horas, só para o pessoal saber? Até às 17 horas. Tá certo. Até às 5 da tarde aqui no Sebrae. É só chegar e entrar, né? Só chegar. Basta ser filezinho depois de 50. Todos são bem-vindos. Tá certo. Querida, muito obrigada. É uma iniciativa muito, muito legal, viu, Gustavo? A gente fica andando aqui, cada lugar que a gente vai, cada cantinho tem uma história diferente para ouvir, histórias de sucesso. E como o mundo está envelhecendo, não é só o Brasil, é muito importante que a gente saiba como se manter mais velha
e como continuar sendo produtiva, inspiradora e como tem gente inspiradora nessa idade. Voltar para você. Ô Bianca, experiência é posto e também é bom negócio. É isso que a gente está vendo aí, né? Nesse dia tão especial no Sebrae. Obrigado para você, boa tarde. A seguir, a gente fala sobre aposentadoria. É porque tem gente que segue trabalhando, mesmo depois de se aposentar. Você sabe quais são os seus direitos? O NA1 traz também o que diz a Prefeitura de Paulista sobre a rua José Ferrão. E ainda novas informações sobre os casos de intoxicação em Pernambuco que podem ter a ver com adulteração de bebida alcoólica. A gente vai para o intervalo agora com imagens ao vivo da Avenida Antônio de Góes, sentido área central do Recife. Imagens de Ezequiel Quirino. Agora 12h19, o NA1 volta já. Meio-dia e 22 minutos, quase meio-dia e 23, NA1 de volta. E a gente vai conversar novamente com o Joab Alves, que está na cidade de Paulista. Ele está lá com os moradores da rua José Ferrão. Eles pedem melhorias no local e uma delas é que seja feito um serviço para tapar um buraco que vive cheio d'água, atrapalhando quem vive por lá. Ô Joab, conta pra gente aí, a Prefeitura e a Compesa deram algum retorno sobre essas demandas aí dos moradores? Oi, Gustavo. Estou aqui já com as respostas, né, da Prefeitura de Paulista e também da Compesa, mas antes da gente trazer essa resposta, é importante a gente falar aqui, ó, pessoal, muita gente aqui do bairro de Pau Amarelo veio participar com a gente e é um problema essa questão aqui da buraqueira, da lama, que também está acontecendo praticamente em todo o bairro, pelo jeito, né? Isso também mostra, né, a força que o calendário do NA1 tem, dos nossos telejornais aqui da TV Globo. Quero agradecer demais a participação de todo mundo. E agora eu vou trazer a resposta aqui que a gente teve da Prefeitura, tá, gente? Inclusive, Everaldo, do lado direito ali um caminhão tentando passar, a gente vê até um pouquinho de dificuldade, porque inclusive os caminhões, eles sentem até um pouquinho de medo, porque realmente não se sabe o tamanho do buraco que existe aqui. Então, pessoal, vamos lá. A Prefeitura de Paulista respondeu o seguinte, que ainda não tem projeto para calçar a rua José Ferrão, mas que ela vai ser incluída nos próximos projetos que serão elaborados. Em relação à capinação, falou que o serviço é feito de forma periódica e que foi realizado o período para incluir também a rua José Ferrão nas próximas manutenções. A Prefeitura disse também que está avaliando medidas paliativas para reduzir os transtornos aqui dessa via com o nivelamento e melhoria do escoamento de água. Sobre o saneamento básico, foi informado que a Compesa é responsável pela manutenção dessa área. Eu estou com a resposta da Compesa, já trago, mas é importante pontuar que, inclusive, eu quero ouvir de vocês se a Prefeitura faz algum serviço de paliativo. E qual a última vez? Nenhum, fez nada. É mentira. Olha aí, gente, em voz alta e a resposta é única. Não. Aqui não tem nada feito. Aqui não. O único serviço que é feito aqui é a coleta de lixo. Coleta de lixo é feito muito mal. Você vê a situação da rua ainda tão em resíduo porque o recolhimento ele é mal feito. Então ele só recolhe o que estão dentro da bolsa e deixa um monte de coisa espalhada no chão. Então o recolhimento ele é feito deficientemente, nem toda vez é feito. Então o que é feito? Você paga um imposto aqui nessa rua só para o recolhimento de lixo. Olha aí, que situação. Agora eu vou trazer a resposta da Compesa sobre o vazamento, tá? A Compesa disse que ainda não opera rede de esgotamento sanitário aqui na rua José Ferrão, mas que ela está incluída no projeto Cidade Saneada. Sobre o vazamento de água, a Compesa programou para amanhã, 2/10, o envio de uma equipe técnica ao local, pois nesse trecho há uma rede de drenagem danificada de um sistema que não é operado pela Compesa. Um problema, inclusive, que o pessoal disse que já é antigo. Em relação à tubulação mostrada na imagem, né, a Compesa disse que se trata de um ramal da rede de abastecimento da área. Como a rua não é asfaltada, a tubulação fica mais exposta e mais vulnerável a danos. Para corrigir a situação, será executado um serviço de rebaixamento da rede. O amigo já está aqui com o calendário, eu vou pegar a caneta para a gente marcar. Vamos vir para cá para mostrar também o pessoal. Também reforçando o pessoal aqui das ruas paralelas, a nossa produção também vai entrar em contato com vocês para a gente acompanhar esse cenário que realmente é muito preocupante, tá, gente? E que se arrasta há anos. Inclusive, a gente já vai para o calendário de 2026. A gente vai demorar 6 meses para votar, um período maior, isso porque não tem nem projeto. Então é necessário que a gente também dê um tempo para a Prefeitura, pelo menos aí, realizar o projeto, abrir licitação, para que aí, né, faça o serviço. Então a gente, no dia 2 de março,
de 2026, a nossa equipe vai estar voltando para cá. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo e a gente vai estar acompanhando de perto esse problema de vocês, tá? Muito obrigado. E a gente agradece, né, Job, a confiança dos moradores e espera que em março já tenha pelo menos uma obra em andamento. A gente viu que não tem nem projeto, né? Esses moradores já estão aí há bastante tempo sofrendo com essa situação na rua. Mudando de assunto, vamos falar de aposentadoria, porque ela é uma meta para muitos trabalhadores. Mas a realização desse sonho pode vir acompanhada de muitas incertezas. Na hora de desacelerar, a rotina corrida abre espaço para o novo desafio de ocupar a mente e se sentir útil, aproveitando uma nova vida. Velho não, seminovo. A mensagem na camisa de seu Admilson é uma brincadeira, mas com um tom de verdade para quem ousar chamá-lo assim. Na minha mente, eu sou sempre jovem, eu sou sempre menino. Uma das manias preferidas desse menino de 64 anos, que há 3 se aposentou, é se exercitar com um monociclo. Vai da casa onde mora, em Jardim Atlântico, Olinda, até a Praça do Carmo. Também passeia por pontos turísticos do Recife. Este foi ele mesmo que fez, depois que deixou de trabalhar. Eu, quando tinha 10 anos, meu pai me levou para assistir um circo. E quando eu vi o camarada andando nesse monociclo aqui, eu fiquei encantado. Aí pedi para meu pai fazer uma bicicleta dessa para mim. O difícil aqui é o eixo central dele. Então eu tenho um amigo aqui que tem uma usinagem, aí ele fez o eixo central e o restante aqui não tem que fazer não. É comprar o material correto e aplicar. O difícil é essa cela aqui que não vende, só vende no Rio de Janeiro, que é de malabares. É muito difícil. Mas conseguimos aí, hoje está essa belezura aqui, ó. O aposentado trabalhou durante mais de 40 anos. A maior parte desse tempo como vendedor. Mesmo depois de pendurar as chuteiras, continua vendendo. Agora é um tipo de torresmo que oferece aos passageiros enquanto roda de transporte por aplicativo. Tudo para ter um incremento na renda e não ficar parado. Eu gosto de estar me movimentando, então me aposentei para não ficar em casa, aí disse, vou rodar aplicativo. No aplicativo eu descobri que o meu mundo é venda, eu adoro venda. Inclusive isso aqui me ajuda no almoço, no combustível, entendeu? Agrega. Aproveitar o tempo livre da melhor forma é o que todos esperam. Depois de anos, décadas trabalhando, chegou a hora do descanso para aqueles que se aposentam. Sentar num banco de praça para jogar conversa fora, jogar uma partida de dominó, tudo isso é positivo. E encontrar uma atividade que, além de prazerosa, faça o aposentado se sentir útil é muito importante. Maria Luísa, moradora de Araçoiaba, na região metropolitana, foi quem sugeriu esta reportagem. Se aposentou no início de setembro. Trabalhou durante 39 anos e 7 meses como professora. Está gostando da nova fase, mas tem medo do que pode vir pela frente. Me aposentei agora, o que é que eu vou fazer? E eu nunca vi uma reportagem assim voltada para isso. Assim, falando sobre o público recém-aposentado, da expectativa, da ansiedade, do que pretende, né? Como é que está diante da aposentadoria, como é que está a cabeça depois de tantos anos de trabalho, de dedicação, principalmente ao público, como foi o meu caso. Ela tem vontade de empreender e tem 2 caminhos a seguir. Tem uma colega minha que diz assim, me chama de Malu, na escola todo mundo me chama de Malu. Malu, por que você não bota assim, Malu bijuteria, você adora bijuterias? Aí eu disse, ou vou para o ramo da bijuteria ou para o ramo das plantas, porque eu amo planta. Conversamos com uma psicóloga sobre a importância de não ficar parado depois que chega este momento. Um corpo em movimento, ele é um corpo com uma possibilidade muito menor de adoecer, né? Tanto psicicamente quanto fisicamente. E aí é extremamente importante que essa pessoa idosa, ela possa participar de grupos, fazer atividades físicas, fazer algum curso novo, estar com pessoas para dialogar, porque é uma questão que às vezes eles se sentem muito sozinhos. Seja como for, aproveitar um novo ciclo para fazer aquilo que sempre teve vontade, quer seja com a família ou com outras ocupações. Eles se sentem mais livres, né? Porque o mercado de trabalho, a carga horária ali leva a maior parte do nosso tempo, na nossa existência, né? Então, eles se sentem muito limitados e agora com esse tempo livre, estar perto da família é algo que vai também aí ajudar muito esse idoso, inclusive não adoecendo. O processo de se sentir sozinho é algo que pode prejudicar muito essa pessoa nessa fase nova que ela vai estar experimentando.
Maria Luísa se sente preparada para começar o novo ciclo. E professora empreendedora, se Deus quiser. Está nos meus planos. Até o diretor da escola fica perguntando quando é que vai inaugurar aí, cadê a empreendedora, cadê minha empreendedora? O diretor da escola fica perguntando, aguardem que vai chegar de professora empreendedora. A gente continua falando sobre aposentadoria, porque muita gente mantém a rotina ativa estando empregado, mesmo após se aposentar pelo INSS. Agora, quais são as regras nesses casos? Será que o aposentado que trabalha contribui com a Previdência? Daniele Fonseca está com uma advogada para tirar essa e outras dúvidas para a gente. Dani, bem-vinda mais uma vez. Valeu, Gustavo. Olha, fui eu que fiz essa reportagem aí, né? E lembrei do que disse Maria Luísa, que foi professora e quer empreender. Ela me perguntou, inclusive, ficou na dúvida, assim, se podia ser MEI depois de aposentada. Então, a gente vai continuar aqui dando sequência nesse assunto com Márcia Santos, ela é advogada trabalhista. Quem se aposenta pode ser MEI, microempreendedor individual, e continuar contribuindo, mesmo já tendo a aposentadoria do INSS. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Sim, a notícia é boa. Pode ser MEI, pode ser empregado seletista, pode ser autônomo, pode sim continuar aumentando a renda, já que às vezes o valor recebido pelo INSS nunca dá o suficiente para a subsistência daquela pessoa. Não é todo mundo que pode realmente curtir a aposentadoria, né? Tem que incrementar a renda. Em relação ao FGTS, quando a pessoa se aposenta, tem direito a sacar de uma vez só, parcelado? Sim, na verdade tem direito sim. Está previsto na legislação que uma das formas para você poder fazer o saque do valor total é quando se aposenta. E aí o empregado, né, ele vai com a carta de concessão, não precisa nem avisar a empresa, vai com a carta de concessão até a Caixa Econômica Federal e já faz esse saque do valor total, integral. E se ele continua trabalhando na mesma empresa, ele pode mensalmente fazer esse saque. Não precisa esperar até o final do vínculo trabalhista. Sobre o saque total, mesmo que não vá comprar imóvel, nem seja para tratamento de doenças graves? Isso mesmo, sem ser para doença grave ou comprar imóvel. E importante, esse valor que ele vai retirar, ele não vai interferir no cálculo da multa fundiária, que é aquele valor de 40% que a pessoa recebe quando é aposentado. O cálculo vai ser sobre o montante total que teria lá depositado, mesmo que ele tenha efetuado o saque. O que diz a lei, as regras em relação ao PIS? Programa de Integração Social, pode retirar? Sim, o aposentado pode fazer o saque anualmente, mas desde que também cumpra os requisitos do PIS, que é recebimento de até 2 salários mínimos, né, no ano anterior, no exercício anterior, e ter trabalhado pelo menos um mês no exercício do ano anterior. Aí ele vai receber, sim, o saque, seja proporcional, equivalente a 1/12, ou seja, integral. Mas o aposentado, sim, nas datas lá previstas, ele não é assim que ele se aposenta. Nas datas previstas, que é concedida pela Caixa Econômica, que ela sai uma tabela, ele vai lá e faz o saque. Digamos que a pessoa trabalhou a vida toda como servidora pública e se aposentou. A partir daí quer, pela primeira vez na vida, estrear, digamos, como CLT. O que é que existe de definido para uma situação como essa? Sem problema nenhum. Ele vai poder ser registrado como seletista, como empregado CLT, recebendo todos os direitos que o empregado recebe, como férias, 13º, quando for desligado, o aviso prévio, se pagar o plano de saúde, vale transporte, salário família, igual ao empregado normal. O que é que muda, então? Algo relacionado a benefícios referentes a seguro-saúde, algo desse tipo, Márcia? Na verdade, o que o aposentado não vai ter direito quando ele se aposenta? Quando ele sai da empresa, ele não vai ter direito ao saque do seguro-desemprego, a receber o seguro-desemprego, e se ele adoece ou se ele sofre um acidente de trabalho na empresa, ele não vai receber um novo benefício, o auxílio-acidente ou o auxílio-doença, porque ele já está recebendo a aposentadoria. Então, esses são os impedimentos para o empregado aposentado seletista. Tá bom, Márcia. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pela contribuição aqui no NE1 com a gente. Gustavo, é contigo aí no estúdio. Muito obrigado a vocês por essa entrevista. Para quem não quer parar de trabalhar, para quem quer se manter na ativa, todas essas dicas daqui a pouquinho vão estar lá no Globoplay para quem quiser conferir. Até já.
Notícia agora que vem de Maceió, em 12h36. Você tem acompanhado que o estado de Alagoas está conectado com a gente esses dias. E hoje pela manhã, um caminhão invadiu uma escola no município de São Sebastião, no Agreste Alagoano. O veículo também atingiu um carro e 4 motos. O repórter Henrique Pereira traz outras informações sobre esse acidente. Henrique, boa tarde, na verdade, bem-vindo. Alguém se feriu nesse acidente? Boa tarde para você, Gustavo, para todo mundo que está em casa. Satisfação imensa estar falando com o NE1 e com todo mundo que nos assiste aqui pela Asa Branca em Alagoas. Felizmente ninguém se feriu, mas pense num susto danado, viu? Isso aconteceu logo pela manhã, antes do início das aulas, por isso, felizmente, nem estudantes, nem professores, servidores da Escola Estadual Maria Hélida Pereira, lá na cidade de São Sebastião, ficaram machucados. O motorista de uma carreta teria passado, segundo o Corpo de Bombeiros, em alta velocidade na frente da unidade de ensino, que recentemente a via de acesso a essa escola recebeu 2 quebra-molas. E por conta disso ele teria freado em cima, naquilo que freou, perdeu o controle do carro, do veículo grande, né, o caminhão, a carreta, e com isso invadiu a fachada do prédio, que teve danos, né, como a gente pode ver nas imagens recebidas lá da cidade. Como ninguém se machucou, houve a retirada dos alunos que lá estavam. A gente estava também no aguardo da confirmação dos danos causados por esse carro em relação à estrutura, mas, em nota, a Secretaria Estadual de Educação já informou que enviou técnicos, inclusive do setor de engenharia, para fazer essa análise. De maneira preventiva, as aulas foram suspensas e o reinício, a retomada das aulas vão ser confirmadas nos veículos oficiais aqui do Estado de Alagoas, da Secretaria de Estado da Educação. Um susto danado, mas que felizmente não trouxe vítimas. Agora você imagina, né? Você está logo ali, prestes a começar o expediente. Infelizmente um professor, que foi o que ficou com o carro danificado, saiu no prejuízo, e os proprietários das 4 motocicletas. Danos materiais, mas um susto muito grande. Lembra você que a gente está no ar aqui em Maceió pelo canal 28.1, em Delmiro pelo canal 14.1 e na cidade de Arapiraca 15.1, é a Asa Branca aqui em Alagoas. Gustavo, com você. Muito obrigado, Henrique, pela participação aqui no NE1 e agradeço também a companhia dos nossos amigos alagoanos que estão ligados na gente pela TV Asa Branca. Agora a gente volta a falar sobre os casos suspeitos de intoxicação por metanol. Bruno Fontes está de volta para trazer novas informações sobre as investigações dos órgãos de vigilância sanitária. Bruno. Ô, Gustavo, nós falamos agora há pouco com o delegado, né, o Cledinaldo Orico, de Lagedo, e nós continuamos aqui na sede da Secretaria Estadual de Saúde com Carla Baeta, que é a diretora-geral de Vigilância Sanitária aqui do Estado de Pernambuco. Muito obrigado em continuar conosco. Carla, existe, de alguma maneira, como a pessoa identificar, assim, se ele está comprando essa garrafa, se ela tem procedência? É um cheiro diferente, é um cheiro forte, as pessoas falam muito, né, de como tentar identificar. É possível fazer isso? Primeiro, durante a aquisição não, porque a garrafa certa, ela vem lacrada. Então, você não vai abrir a garrafa para, né, fazer nenhum tipo de identificação. De cheirar, nada disso. Exatamente, tá? E, realmente, como o cheiro, o metanol é também um tipo de álcool, é o álcool metílico, né? Então, você pode ter realmente uma confusão de cheiro. Então, não dá para identificar, né, do ponto de vista do odor ou do sabor, realmente, se aquela bebida está adulterada. E depende muito também da concentração que foi utilizada. Então, assim, não recomendo uma tentativa de fazer verificação ou através do cheiro ou do sabor. O melhor é comprar realmente em local certo, idôneo, fiscalizado, garrafas lacradas e que tenham as informações que tem que ter contida nos rótulos. Muita gente em casa, essas perguntas todas assim, dizem, né? Mas aí eu vou deixar de beber destilado. O que ela faz? Ela tem em casa... a senhora estava me falando que drinks assim abertos, sem a pessoa ver essa procedência, não, né? De jeito nenhum. Por exemplo, se vai servir no bar, realmente precisa que seja na frente mesmo das pessoas, que podem ter uma segurança, vamos dizer, maior. Olha, não estou falando para não consumir drink, né? Quando for consumir dose, dá para fazer a verificação na mesa. O drink já não tem condição. Então, quando for consumir um drink, consumir num restaurante, num bar, que está regularizado junto à vigilância sanitária, gente. A gente trabalha justamente, né,
o município na fiscalização desses locais, para que ele cumpra com as boas práticas, seja na produção das bebidas, do alimento. Então, procurar frequentar locais que estejam regularizados junto à vigilância sanitária. E qual o sintoma a senhora me falou, só para a gente finalizar? Se ele começar a ter algum sintoma, ele, assim, tem, como, por exemplo, eu estava lhe perguntando, tem como reverter, vamos dizer, não que a gente queira que isso aconteça, mas essas primeiras horas, elas são fundamentais aí para essa equipe médica? É importante buscar o atendimento médico e que a equipe médica possa fazer aí a identificação oportuna se está diante de um caso de intoxicação exógena por metanol, né? Tem sim um antídoto, que é o próprio etanol, que pode ser utilizado, mas o tratamento ele é principalmente sintomático, né? Tentar realmente tirar esse produto do organismo. Seja quando, nas primeiras horas, pode até tentar realmente uma lavagem estomacal, mas também com utilização de soro, com mecanismos de manter a pessoa, os sinais vitais dessa pessoa. Muito obrigado por essas informações. A gente segue aqui, Gustavo, só para finalizar, essa pessoa que perdeu parte dessa visão, ele procurou logo o hospital. Então, ele conseguiu realmente, vamos dizer, não ter esse falecimento que essas outras pessoas tiveram. É entre 6 e 24 horas, se você começar a ter problemas depois de ingerir bebidas alcoólicas, um sintoma mais forte, procura logo um hospital, uma unidade de saúde. Eu volto com você. A gente agradece, Bruno, e agradece Carla Baeta também, diretora da Apevisa, por essas orientações, essas recomendações muito importantes. E a investigação sobre esses casos de intoxicação por metanol aqui em Pernambuco também vai ser assunto do Jornal Hoje, daqui a pouco. César Tralli chega com esse e outros destaques. Tralli, boa tarde. Olá, boa tarde. Nós continuamos atentos ao escândalo de bebida adulterada, crime de saúde pública, crime contra o consumidor e, por que não, homicídio. Uma nova morte suspeita por metanol é investigada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A vítima tem 45 anos e morreu em casa. Esse caso ainda vai ser notificado para a Secretaria Estadual da Saúde, que já tem 5 óbitos por bebida adulterada. Pernambuco também investiga 2 mortes no estado. Quem é que está por trás das contaminações? Quem batizou tanta bebida com metanol? Tem muita pergunta ainda que a polícia precisa responder. Outros assuntos importantes de hoje para você no JH. Tem novidade no Pix. Os bancos passam a disponibilizar a partir de hoje a opção de contestar uma transação sem precisar ligar para a agência, esperar pelo atendimento. O objetivo com isso é facilitar a comunicação de fraudes, de golpes e também de cobranças indevidas. Daqui a pouco os detalhes então no JH. Um abraço, muito obrigado e até já. A seguir, hoje é dia de Santa Terezinha e você vai ver como foi a manhã de celebrações aqui no Recife. O União volta já, meio-dia e 45. Meio-dia e 47, o União está de volta com uma excelente oportunidade para quem é da área da tecnologia. Se você tem mais de 18 anos e quer conhecer a Globo, pode se inscrever até o meio-dia desta sexta-feira, dia 3 de outubro, no Desafio Globo no Hack and Play. Aponta a câmera do celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e preenche o formulário que vai abrir para você. Mas olha, corre, porque são 30 vagas. Para participar, é preciso, além de ter 18 anos ou mais, estar cursando nível superior ou técnico na área de tecnologia, como a gente está vendo aí, e também ter disponibilidade de participar presencialmente nos dias 7, 15, 16 e 17 de outubro, além de dispor de um notebook com conexão wireless e também não possuir vínculo empregatício. Precisa também concordar e assinar o termo de participação. Inscrições até sexta-feira, dia 3. Hoje é o dia de celebrar Santa Terezinha. Para os católicos, a história de Santa Terezinha é uma das mais inspiradoras, marcada por simplicidade, amor e confiança profunda em Deus. E essa é uma festa especial, porque marca os 100 anos do reconhecimento dela como santa. A chuva que caiu na manhã de hoje lembrou aos fiéis a promessa de Santa Terezinha do Menino Jesus. Uma chuva de rosas, de graças e de bênçãos derramadas sobre aqueles que confiam na intercessão dela. Para a Igreja Católica, Santa Terezinha é uma das mais amadas. Ela recebe, por sinal, o título de doutora da Igreja porque ela deixa
um caminho, um itinerário espiritual, a chamada Pequena Via. E nesta Pequena Via, ela nos ensina que é pela renúncia, pela simplicidade, pela humildade que nós trilhamos o caminho da santidade. E por que as rosas? Porque ela, antes de morrer, ela fez uma grande promessa. Ela disse: passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Do céu mandarei uma chuva de rosas, uma chuva de graças. Então, a rosa é um sinal da sua presença e da graça que ela quer derramar sobre todos nós. Esse ano a comemoração é ainda mais especial. São celebrados os 100 anos do reconhecimento da santidade de Santa Teresinha. Dona Ana Lúcia, há 45 anos, repete esse gesto de carinho com todos que chegam. Todos os anos eu acordo às 5 da manhã para estar aqui desde a primeira missa distribuindo as rosas. Santa Teresinha é aquela santa que a gente faz de amiga. Ela conforta, dá uma paz que você não pode imaginar. Santa Teresinha viveu 24 anos. Até hoje ela é lembrada pela simplicidade, pelo amor e principalmente pela confiança. Na manhã dessa quarta-feira, aqui na igrejinha de Santa Teresinha do Menino Jesus, que fica aqui no Derby, centenas de fiéis vieram agradecer tantas graças alcançadas. Para comemorar o dia de Santa Teresinha, a igrejinha muito querida pelos recifenses foi toda decorada. A imagem da santa estava rodeada de rosas brancas, vermelhas e cor-de-rosa. Um dia dedicado à oração e à reflexão para muita gente. A gente não precisa de muito, a gente precisa realmente ser simples. Você é devota dela, já conseguiu alguma graça? Sim, já consegui uma graça com Santa Teresinha e estou aqui há alguns anos, toda semana trabalhando e aqui em oração. A senhora já conseguiu alguma graça que pediu a Santa Teresinha? Já sim. E agradecer, entregar tudo a ela novamente. Edízia tem uma ligação muito forte com Santa Teresinha. Para ela, são os pequenos detalhes que a fazem se sentir mais próxima da santa. Ela que nos ensina, deixou essa herança linda, que é a Pequena Via, de servir a Deus de todas as formas. Ela queria ser o amor, de que ela queria espalhar mesmo essa mensagem e nós é quem ganhamos com isso. As homenagens a Santa Teresinha continuam agora à tarde. Às 4 horas tem missa com a bênção e distribuição de rosas. Às 6h30 da noite vai ser realizada a procissão com a imagem e as relíquias de Santa Teresinha, saindo do quartel do Derby, indo até o oratório. E às 7 da noite tem a missa solene ao ar livre, fazendo o encerramento da festa. Hoje, 1º de outubro, é o Dia Internacional do Idoso. Para comemorar a data, um centro geriátrico do Recife ofereceu atividades esportivas e recreativas para idosos em situação de vulnerabilidade. O dia começou com orações. Foi mais uma oportunidade de agradecer pela vida e aproveitar as atividades programadas para hoje. A Adélia fez o circuito completo de zigue-zague. Ela se orgulha da independência que quer manter na cadeira de rodas aos 93 anos. Eu consigo. As pernas e os braços eu faço. Agora o corpo eu não faço, não. E foi fácil ou foi difícil? Foi fácil. Os exercícios oferecidos pelos professores voluntários de educação física foram inspirados em movimentos do cotidiano. O que achou aí do exercício com a bola? Foi fácil, foi difícil, foi complicado? Como é que foi para a senhora? Acho que foi assim, entendeu? Mais ou menos? Sim, para chegar lá, né? Vai passando o tempo, tem coisa que fica mais fácil, tem coisa que fica mais difícil. Só não pode parar, né, dona Vilma? É verdade. Acontece um processo natural com todo ser humano. A partir dos 30 anos acontece sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, quando a gente propõe para ela se deslocar de um lado para o outro, a gente já está estimulando o braço dela a ganhar essa força, que vai gerar autonomia para ela no dia a dia. Teve ainda uma delícia de ginástica com as mãos, confeitar os bolos e trazer à tona doces lembranças das receitas que elas faziam. Mais o biscoito caseiro, porque era preferência da equipe de médico, amigo da minha sobrinha da faculdade. Lá no apartamento de Boa Viagem, eu mais fazia era isso.
Para a gente é muito gratificante promovermos, né, um melhor bem-estar para elas diariamente. Então aqui a gente diariamente promove atividades lúdicas, também fazemos atividades externas com ela para poder fortalecer também os vínculos sociais, né? Então assim, é uma alegria para a gente diariamente esse convívio, né? Essa troca de experiências que a gente tem com as nossas residentes diariamente. O Centro Geriátrico Padre Venâncio, no bairro da Várzea, no Recife, cuida de 32 mulheres idosas, dos 69 anos aos 98. Pessoas que chegaram aqui em condição de vulnerabilidade. O espaço foi criado em 1928, há quase 100 anos. Os números mostram a necessidade de amparar mais pessoas idosas com o passar do tempo. De acordo com o IBGE, a quantidade de pessoas com mais de 65 anos vem crescendo. Dos 9 milhões de moradores de Pernambuco, 905 mil são idosos, ultrapassando os 10% da população do estado. Hoje, Dia da Pessoa Idosa, é dia de lembrar que cada momento pode e deve ser especial. Por isso que é tão importante comemorar e ter a certeza de que esta fase da vida precisa ser cercada de muita alegria. Elas receberam carinho em forma de presentes. Algumas buscaram as próprias lembrancinhas. Outras receberam no cantinho onde estavam. Que seja assim sempre, lembradas onde estiverem. Lídia, de 89 anos, sabe do valor que a data tem. A comemoração de todos os idosos, não só aqui como do mundo inteiro. Presentes, que Deus nos ajude a todos nós, e principalmente aqueles que estão sem ninguém por eles, da família. É isso, muito amparo, muito carinho. Olha, o dia amanheceu com muita chuva na região metropolitana. Ontem também choveu e a gente vai ver agora a explicação da APAC para essa chuva fora de época. Enviamos um aviso amarelo para a região metropolitana do Recife e para a zona da Mata Sul, devido a um canal de umidade. A gente pode ver aqui na imagem de satélite esse canal de umidade que está fazendo chover de forma significativa em Pernambuco. Temos acumulados ainda acima de 50 milímetros, principalmente na região metropolitana do Recife, alguns na Mata Sul. A gente pode ver aqui nessa figura que indica os maiores acumulados em 24 horas. A corzinha azul significa chuva um pouco mais fraca, entre fraca e moderado. Vai até laranja, que são os maiores destaques do dia. Para hoje, quarta-feira, a gente ainda tem chuva até moderada na região metropolitana do Recife, na zona da Mata Sul e zona da Mata Norte. O canal de umidade deve continuar atuando com chuva nessas localidades. No Agreste, a gente deve ter chuva entre fraco a moderado. Deve ficar muito nublado do setor leste todinho, entre o Agreste e o litoral, em torno de todo o dia da quarta-feira. A gente falou de chuva e é com chuva no Recife que a gente encerra o NE1 desta quarta-feira. Muito boa tarde para você de Pernambuco, para você de Alagoas. A gente volta amanhã, tá? Você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Tenha uma ótima tarde e fique agora com o Globo Esporte.